Ucrânia anuncia troca de prisioneiros com a Rússia. Presidenciais na Turquia decidem-se no próximo domingo, mas a diáspora turca já votou e com uma participação recorde. Acordos comerciais começam a gerar cansaço na União Europeia. Estados-membros estão a refletir sobre uma nova abordagem ao comércio internacional. Um total de 106 prisioneiros de guerra ucranianos foram libertados no âmbito de uma troca de prisioneiros com a Rússia. O anúncio foi feito pelo principal assessor presidencial ucraniano, Andriy Yermak. Os soldados, incluindo 8 oficiais, foram capturados em combate na cidade de Bakhmut, no leste do país. Що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації, вони вважалися безвісті, зниклими. Але ми їх знайшли. Повернули додому. Це мають пам'ятати всі на передовій, що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо. A Rússia, contudo, diz ter capturado Bakhmut, mas as forças de Kiev afirmam ainda ter uma pequena base de apoio na cidade. Entretanto, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou estar a entregar os corpos de cidadãos norte-americanos e turcos mortos em Bakhmut. Entretanto, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirma que já começou a transferência de algumas armas nucleares táticas da Rússia para o seu país. Os Estados Unidos condenaram a decisão. О том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о... Domingo é o dia de todas as decisões na Turquia, mas os milhões de turcos que vivem além fronteiras já tiveram a oportunidade de escolher o próximo presidente do país. As urnas fecharam com uma adesão recorde e perto de 1.900.000 votos registados, ou cerca de 55% dos eleitores recenseados. A participação da diáspora pode revelar-se decisiva numa eleição pautada pelo equilíbrio. Recep Tayyip Erdogan, que venceu a primeira volta sem maioria absoluta, é apontado como favorito nas sondagens, mas o desgaste de 2 décadas no poder é inegável. Bakalım inşallah bir şeyler değişir bu seçimlerde de insanlar yurt dışına çıkma ihtiyacı duymazlar. Özgürce yaşarlar, ekonomi düzelir. İnşallah insanlar Türkiye'de kalır çünkü beyin göçü cidden ülkemizi de çok etkiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu é o rosto da oposição e, além do apoio do eleitorado jovem, conta ainda com a insatisfação da população atingida pelos terremotos de fevereiro, que se sente abandonada pelas autoridades. Acımız büyük derken sadece beton olarak değil yani ekonomik olarak değil, duygusal olarak da çöktük. Çünkü herkes bir yakınını kaybetti. Hemen hemen her insan bir yakınını kaybetti, bir yara aldı yani. Onun için yani seçim gündemine, ülke gündemine biraz uzak kaldık yani. İnsanlar biraz daha kendi derdine düştü burada. Erdogan ou Kılıçdaroğlu, deles será o grande vencedor no próximo domingo. Seja qual for o próximo presidente da Turquia, as ondas de choque irão seguramente atravessar fronteiras e causar impacto em toda a região. Sinan Oğan não foi além dos 5% dos votos na primeira volta, mas arrisca-se a ser decisivo nas presidenciais turcas de 28 de maio. Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu disputam ferozmente os perto de 3 milhões de votos alcançados pelo candidato da extrema-direita e o candidato da oposição, o principal interessado, não demorou a mudar o discurso para apelar a novo eleitorado. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. For months, they've been talking about inclusion, inclusivity, difference. You know, we're going to embrace everybody. You know, our table is open to everyone, etc., etc. And now, you know, within a space of less than 10 days, the CHP candidate and the parties is veered sharply to the right. Uma estratégia condenada ao fracasso. No início da semana, Sinan Oğan anunciou que apoiava o atual presidente rumo a novo mandato. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum.
Quer isto dizer que está tudo a postos para uma nova vitória de Erdogan? Nem por isso. A candidatura de Iohanna era apoiada por uma coligação partidária que não resistiu aos resultados de 14 de maio. O seu antigo aliado, o Mitozdag, apelou ao voto em Kılıçdaroğlu. A direção a seguir pelo eleitorado de extrema-direita é uma incógnita. We're going into uncharted territory. We've never seen the dynamics or the political dynamics of a runoff election before, right? So my hunch is that we may be overestimating the value of this sort of two small right-wing parties. Seja qual for o resultado, para já a extrema-direita conseguiu uma vitória ao impor a sua agenda durante a campanha eleitoral. Os ministros do Comércio da União Europeia foram recebidos em Bruxelas com uma manifestação esta quinta-feira da Greenpeace. A ordem de trabalhos da reunião incide em parte sobre os acordos de comércio livre que os 27 estão a negociar, por exemplo, com países sul-americanos reunidos no Mercosul, mas também com a Índia, o Chile, a Indonésia e a Austrália. Há numerosos textos em discussão, mas poucos foram ratificados. Os Estados-membros interrogam-se sobre a utilidade e o valor acrescentado destes acordos, o que provoca uma espécie de cansaço. Well, I think fatigue is a pretty good word for that. Segundo o ministro delegado do Comércio Externo francês, este abrandamento explica-se mais pela necessidade de defender os interesses europeus. Il faut que les accords puissent avancer sans mettre en péril également nos propres filières. Je pense notamment aux filières agricoles. Donc il faut que nous soyons totalement vigilants sur ce point. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est le temps qui passe à la négociation pour aboutir à des compromis qui soient acceptables, bien sûr, par les États, mais aussi par les opinions publiques. Para a União Europeia, estes acordos comerciais são um sinal de apoio ao multilateralismo, mas vários países membros querem abrandar esta dinâmica. I think some of it is a result of the success of globalization in two ways. The first way is that we already lowered many tariffs to very low level historically, meaning that the benefits from these trade agreements in terms of opening of markets are not as big as they used to be. And this means that the benefits of another trade agreement are not as big as it used to be, meaning also that the incentives to sign them are not as big as it used to be. The second reason is basically that we've seen a lot of displacement in industries in the EU, basically because of globalization and also technology. That meant that we have had a rise in inequality within the EU, and this had led to a backlash of many people concerned about this inequality against globalization and therefore also against trade agreements. Há muitos anos que a União defende a celebração destes acordos. No entanto, tendo em conta a atual situação geopolítica internacional e as dificuldades encontradas nas cadeias de abastecimento devido à pandemia da Covid-19, os 27 parecem agora querer refletir sobre a sua abordagem ao comércio livre. As zonas sinistradas pelas cheias no nordeste de Itália foram visitadas pela Presidenta da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen acompanhou a Primeira-Ministra de Itália, Giorgia Meloni, numa viagem pela Emília-Romagna, região devastada pelas intempéries, que fizeram 15 mortos e obrigaram mais de 20 mil pessoas a abandonar as suas casas. L'Europa è con voi. Grazie. O governo italiano anunciou uma ajuda de emergência de 2 mil milhões de euros. A Presidenta da Comissão Europeia explicou como funciona o apoio dos 27. It is very urgent to trigger the Solidarity Fund. It has a clear rule. There is a very small prepayment that will be done. It's standardized for every disaster the same, but then there needs to be the damage assessment so that we get a clearer idea about what could be our European contribution. L'Italia ha bisogno degli aiuti economici dell'Unione Europea. Infatti la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha confermato che l'Unione resterà a fianco dell'Italia durante l'emergenza. Però è anche vero che dal momento che eventi climatici di questa natura stanno diventando sempre più frequenti in Europa, l'Unione dovrà attrezzarsi per poterli gestire non soltanto in Italia ma anche in altre parti del continente. Giorgia Orlandi, Euronews, Bologna.
A economia da Alemanha entrou tecnicamente em recessão ao contrair-se pelo segundo trimestre consecutivo. Dados divulgados pela Agência Federal de Estatística mostram que o produto interno bruto caiu 0,3% entre janeiro e março, depois de um declínio de 0,5% nos últimos 3 meses do ano passado. A contração do PIB foi o efeito da queda do consumo resultante da inflação, que apesar de ter começado a ser contida, situou-se em 7,2% em termos homólogos em abril. O emprego aumentou no primeiro trimestre. A Lufthansa e o governo italiano chegaram a um acordo para que o grupo aéreo alemão adquira uma participação inicial de 40% na ITA Airways, a sucessora deficitária da antiga transportadora aérea italiana Alitalia. A participação de 40% poderá aumentar para um investimento posterior de pelo menos 90%. O grupo alemão de companhias aéreas irá investir entre 320 e 330 milhões de euros. A Lufthansa já antes tinha anunciado um acordo semelhante em 2 fases para a aquisição da Brussels Airlines. O Irão apresentou a 4ª geração do seu míssil balístico Khorramshahr. Teherão testou com sucesso este míssil, que tem um alcance de 2.000 km e uma ogiva de 1.500 kg. A nova arma pode atingir Israel e o teste aconteceu dias depois do chefe das Forças Armadas israelitas terem levantado a possibilidade de uma ação contra Teherão por causa do seu programa nuclear. O Irão afirma que as suas armas podem atingir Israel e bases norte-americanas na região, mas diz que este é um programa defensivo e de persuasão.